coloquem-se neste ponto. Ao meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, todos almoçaram o almoço de passagem de ano, o almoço do seu primeiro dia. E de repente, às 6 da tarde, nem havia mesa de jantar, nem casa de jantar, nem eletricidade, nem fogão porque a cozinha tinha caído, o supermercado não existia e as lojas tinham apanhado com o primeiro andar em cima, portanto não era possível buscar ovos. E as estruturas de proteção civil, que eventualmente de uma maneira muito informal existissem, eram baseadas nessas mesmas famílias que tinham ficado sem casa, sem eletricidade, sem água corrente. A atividade sísmica que ocorre nos Açores está relacionada essencialmente com dois tipos de fenómenos. Por um lado, a atividade vulcânica que existe no arquipélago dos Açores, e por outro lado, os sismos também estão associados a falhas, a fraturas que existem na crosta terrestre na zona dos Açores e que, ao movimentarem-se, libertam energia e geram abalos de terra, como são normalmente conhecidos pelas pessoas. Estes dois tipos de atividade vulcânica ocorrem nos Açores desde que as ilhas se formaram e, naturalmente, também durante o povoamento, após o povoamento, foram fenómenos que foram recorrentes e que aconteceram com alguma frequência aqui no arquipélago dos Açores. É evidente que a atividade vulcânica está associada sempre que há a ocorrência de uma erupção vulcânica. Por isso, durante uma erupção vulcânica e antes de uma erupção vulcânica, ocorrem abalos de terra e, aliás, esta atividade que ocorre antes da erupção vulcânica é muito importante porque permite ajudar a prever uma atividade vulcânica. Como é de conhecimento da maioria das pessoas, existem vulcões nos Açores ativos, apesar de estarem naquilo que nós denominamos num estado adormecido, e portanto há longos períodos de pausa entre vulcões. Isto significa que a atividade sísmica, os sismos que ocorrem normalmente nas ilhas, estão associados à segunda componente, que é a atividade tectónica. E porquê? Porque os Açores estão localizados numa zona específica do Atlântico Norte, e nessa zona existem muitas falhas, muitas fraturas que, ao movimentarem-se, libertam energia e essa energia manifesta-se sob a forma de abalos de terra. É sobretudo a atividade sísmica associada às falhas, à tectónica, que é mais importante nos Açores. Mais importante porque ocorre em maior número, mais importante porque liberta maiores energias, mais importante porque causa sismos mais distribuidores. E logo é essa atividade tectónica que afeta mais o dia-a-dia das pessoas que vivem nos Açores e das populações que cá habitam. Foi num período complicado de transferência de poderes, com incerteza sobre quais eram os poderes constitucionais que a República aceitava em relação aos Açores, mas isso não impediu que o Governo Regional tomasse decisões imediatas para atender à catástrofe que se tinha dado na Terceira, em São Jorge e na Graciosa. As medidas tomadas, algumas delas ultrapassavam possivelmente os poderes formais que tinha o Governo Regional, mas a verdade é que não foram contestadas. Foi possível imediatamente atender às populações que tinham ficado feridas. Como disse o Presidente do Governo Regional na altura, é preciso enxugar as lágrimas e arregaçar as mangas. E no dia seguinte, efetivamente, o Governo já tinha reunido, já tinha tomado as suas decisões. As primeiras decisões foram no sentido de alojar as pessoas que tinham ficado lá em casa e poder atender aos feridos, porque os hospitais, felizmente, eram construções relativamente recentes e não ficaram inutilizados. As instalações provisórias foram tomadas, evidentemente, com tendas de campanha e com outras disponibilidades, e só mais tarde é que se começou a pensar em alojamentos mais ou menos provisórios. Passadas estas primeiras horas, estes primeiros dias, decidiu sobre a reconstrução da ilha. Era um ponto fundamental, porque o Governo Regional decidiu nessa altura de que se devia manter as estruturas administrativas tradicionais da ilha. E a cidade de Angra devia ser reconstruída como a joia do património mundial.
e ainda hoje tenho, digamos assim, para memória futura, amizades concretamente com o Dr. Carlos Beito do tempo do Gar, quer dizer, mantendo as distâncias, a relação era ótima. Nós respeitávamos, eles respeitavam. Quando era preciso dizer que não, eu também dizia, sem problemas absolutamente nenhum, mas de qualquer maneira via que o trabalho era meritório, era muito bem feito e as pessoas estavam muito bem apoiadas. E também tivemos sorte, porque o gerente, ou o chefe de tráfego, como se quer chamar, da Sotran, era aqui o Sr. Fernando Coelho da Terra Chã, e tinha um funcionário da Terra Chã, condutor, o Sr. António Azevedo. E quando eu precisava de material, tinha autonomia, felizmente, para chegar ao Sr. António Azevedo e ao Sr. Fernando Coelho e pedir que eles trouxessem diretamente e depois eu assinava e eles faturavam ao gasto. Portanto, a facilidade foi mais do que muita, foi muito boa. Podemos dizer que o sismo de 1 de janeiro de 1980 foi o mal que veio a bem, pois o jangadorismo teve de se reconstruir e de construir uma nova sociedade a partir deste dia. As técnicas de reconstrução usadas depois deste dia são bastante elogiadas pela Unesco. Porquê? Porque são um misto de reconstrução, de restauro, de reconstituição e sobretudo de alteração, mas sem nunca danificar a parte histórica da nossa cidade. A Angra do Heroísmo foi também totalmente reconstruída, segundo novas regras, como eu disse há pouco, de proteção e salvaguarda dos direitos e da vida das pessoas. A partir de 1980, todas as casas construídas ou reconstruídas nos Açores passaram a ter de cumprir regras de preservação iniciadas a partir de 1980. A relação entre as populações e a Igreja. E, portanto, há uma premissa que devemos ter muito presente, é que as populações fazem parte da Igreja e a Igreja são as populações, ou pelo menos das pessoas, aquelas que se consideram fazer parte da Igreja. De maneira que não podemos distinguir num fenómeno desses, com a gravidade dos seus 1980, que houvesse uma posição da hierarquia em relação ao acontecimento, pensada e depois transmitida, que a Igreja assumisse uma posição e que fosse transmitida e que as populações outra não. Quer dizer, quando há esse acontecimento em 1980, apanha toda a gente, todas as instituições, todos os edifícios, as famílias, a Igreja, as igrejas, e portanto essa distinção julgo que não é possível fazê-la. Talvez nunca as pessoas se tenham sentido tão fraternas, e neste melhor sentido tão Igreja, como num acontecimento desses. Portanto, não há tempo para ter uma posição já tomada e depois então dessa posição pensada vamos agora pô-la em prática. Não, as pessoas ficam todas sujeitas à mesma vicissitude e a primeira função é dar as mãos. Vamos primeiro socorrer o que é verdadeiramente imediato, como foram os casos dos mortos, 90 e tal vítimas, vamos desobstruir as estradas, vamos procurar manter o hospital a funcionar, vamos socorrer os feridos e, portanto, isto aqui está toda a gente a trabalhar. Entretanto, à medida que ia chegando mais gente no banco, iam chegando pessoas falecidas, familiares a gritarem, todo tipo de traumatismos, e nós não sabíamos a quem é que se devia dar prioridade. E é claro, as pessoas que menos ferimentos tinham, eram as primeiras que queriam ser atendidas mais depressa. E nós tínhamos que explicar, disse, não, o senhor só tem isso, vai esperar, temos aqui pessoas que precisam muito do nosso apoio, dos nossos cuidados da enfermagem, e portanto vocês vão ter um bocadinho de calma, porque a gente vai chegar a toda a gente, vamos tratar de todos. Havia a tal motivação de sobrevivência e a motivação de servir as populações, não é? A população, porque também tinha consciência de que se não conseguisse fazer isso, iria causar situações mais complicadas às pessoas, não é?
E de facto, eu lembro-me até estava dentro das instalações do armazém, quando ocorreu uma réplica já mais forte, e tinha lá uma outra pessoa de família, que era a tia da minha mulher, que foi excepcional também, na ajuda que nos deu, e não foi fácil de gerir isso, nada fácil. Ela fugiu para a rua porque, claro que aquilo era de fugir, e eu continuei dentro das instalações. Tínhamos do lado de fora uma berlier aqui do BI-17 na altura, com alguns militares que também fugiram na altura da réplica, depois que foram pessoas excepcionais, uma equipa de militares que estava aí do continente, foram excepcionais na ajuda que nos deram no retirar do estoque aproveitável das instalações para transferir também para o mesmo sítio onde foi funcionar a farmácia, que era nas antigas instalações da Flórida, atuais instalações da Soriana de Seguros aqui na Rua da Sé. E isso foi fundamental, essa ajuda foi fundamental, e pronto, e todo como há bocadinho a minha irmã também referiu, todos éramos poucos para pôr a máquina em funcionamento, e de facto no dia seguinte, no caso do armazém ainda com algumas irregularidades de funcionamento, mas no dia seguinte já estávamos a atender as populações, não é?